E hoje, no programa Instituto Usina de Sonhos e Você, nós estamos aqui recebendo com muito prazer e com muito carinho, nossa ilustre convidada, a psicóloga Karina Marcucci. Karina, por favor, minha querida, seja bem-vinda ao programa Instituto Usina de Sonhos. Você, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem, querida? Tudo muito bem. Obrigada por aceitar o nosso convite, Karina. Eu que agradeço. Me sinto Estamos muito feliz. aqui ansiosos e curiosos também, né? Ter uma psicóloga no nosso programa com um assunto assim tão vasto e muito interessante. A Karina Marcucci é psicóloga, especialista em avaliação psicológica e terapias cognitivas e também é hipnoterapeuta com formação e certificação pela Omni. É membro da NGH, é National Guild of Hypnotists, com Certificate Hipnoterapia e aprovada pelo Conselho Internacional IBHEC de Educação e Certificação de Hipnose. Possui ainda no currículo especializações em crianças e também adolescentes em transes profundos, terapia de partes e formação com Anthony e Fred Jackin e decodificação mente-corpo com Carlos Alberto Rezende, referências nacionais e internacionais em hipnose. Karina, parabéns, minha Obrigada. querida, que currículo maravilhoso. Verdadeiramente adoro. Ah, Sim. eu posso imaginar. Karina, nós estávamos conversando um pouquinho antes de entrarmos aqui no estúdio e comentando sobre a sua profissão. Sim. Eu acho uma profissão interessantíssima e difícil também, não é, Karina? Sim, são desafios, né? Desafios e muitos, não é? Mas é por isso que a gente se prepara, tem que estar sempre aí estudando, né? A hipnoterapia, inclusive, foi um plus. Ela entrou na minha vida depois de muito tempo já da psicologia, né? Sim. Em que eu já atuava e eu comecei a perceber a necessidade de uma ferramenta que fosse mais diretiva e que de alguma forma me ajudasse em casos onde a psicoterapia tinha uma atuação, mas ela não ia além. Sim. Então, nesse caso, eu fui aprendendo e fui entendendo que podia ser uma ferramenta para ajudar casos específicos. Hoje, através da hipnoterapia, eu posso atender pessoas que muitas vezes já buscaram N recursos e não tiveram aí uma condição de sentir que conseguiram alcançar o resultado, Sim. né? Eu vou aproveitar a condição de te falar um pouquinho sobre o que é a hipnoterapia. Posso? Claro, Karina, fica à vontade. Hoje o programa é seu. Muito obrigada. Com o maior prazer. Na realidade, ela é uma técnica voltada para trabalhar emoções, mas principalmente as emoções que de alguma forma foram se acumulando na mente de uma forma desorganizada, travas que ao longo da vida a gente vive, todos nós vivemos, porque somos gente e Claro. criados por gente, né? Tentando acertar, muitas vezes a gente erra. Sim. Mas esse acúmulo de marcas, ele pode, em um momento da vida, nos trazer aí uma condição de não conseguir lidar com os desafios atuais. Então, verdadeiramente, eu foco nas pequenas marquinhas que todos nós temos, né? Então, essa é a condição principal para reorganizar, para que a gente possa reaprender. Entendi. Karina, na verdade, o que é hipnose? Hipnose é justamente atravessar essa voz crítica que nós temos. Todos nós temos uma voz crítica e em algum momento a gente não precisa de inimigo externo, né? De Sim. tanto que a gente judia da gente. Essa voz, ela vai se construindo ao longo da vida. Menos quando criança e depois quando adulto ela vai se fixando. Ela é um filtro que permite que entrem coisas parecidas conosco e não permite que entrem coisas diferentes de nós para dentro de nós. Entendi. Então, quando você trabalha em hipnose, você passa o fator crítico e vai trabalhar lá na parte mais na nossa programação, verdadeiramente no nosso subconsciente, que é aquele local onde a gente tem nossos hábitos, as nossas emoções, a gente tem os nossos padrões e crenças. Então, se eu pudesse dizer para você, a nossa mente ela é dividida. Tem essa parte que está aqui conosco, né, que a pessoa que está nos assistindo está usando nesse momento, que é a Sim. mente consciente. Essa parte de nós é a mente que tem toda a nossa estratégia analítica e racional. Ela foi construída através de tudo que a gente aprendeu, né? Inclusive o que aprendemos na escola. Mas não existe só isso.
As nossas emoções, ela tem um lado mais animal. Você pode ver que quando você está diante de alguém, que de alguma forma você está com uma indisposição com ela, né? Você tem que fazer um ajuste, por mais que você se prepare racionalmente e diga, eu só vou dizer isso, 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 isso. Isso eu não vou dizer. Eu só vou dizer isso, 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 isso. O primeiro cutucão que a pessoa te dá, o que acontece? Né? De alguma forma a gente acaba pondo para fora aquilo que está guardado. Realmente. Muitas vezes não tem nada a ver com aquele momento, não cabe naquele momento, mas vem toda uma trama de pensamentos e aquilo é avassalador. Sem dúvida. Karina, e quais as vantagens da hipnoterapia? Olha, quais são as vantagens? Ela é uma técnica muito direta. A Sim. gente trabalha especificamente na dor. Então, por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa e ela sente E as pessoas são muito ansiosas hoje, não, Karina? Esse mundo aí agitado e frenético aí que nós vivemos, todo mundo impaciente, ninguém tem paciência com nada. Mas a natureza do nosso estresse mudou muito, né? Sim, sim. Hoje um WhatsApp não respondido na hora gera impaciência. Verdade, né? é isso Hoje mesmo. um boleto, enfim, uma bronca de um chefe, uma dificuldade que você tem em relação a algo que você achou que ia conseguir de pronto, pode provocar toda uma série de desconfortos, né? E eu trabalho mais especificamente com aquilo que traz sofrimento, aquilo que a pessoa não consegue sozinha, que ela sente que é uma trava verdadeiramente. Então vamos pensar numa prova. Por exemplo, uma pessoa que se preparou muito para uma prova, mas chega na hora da prova ela não consegue fazer. E não é falta de conhecimento, muitas vezes é a condição emocional de não conseguir se colocar. Eu trabalho com depressão, verdadeiramente, né? Aquela pessoa que já tem um quadro estabelecido. E o que eu acho bacana dessa técnica é assim, eu posso trabalhar entre tratamentos. Então, a pessoa que já está medicada, vamos supor que seja depressão, né? Que hoje é um número exorbitante de pessoas que verdadeiramente estão diagnosticadas com depressão. Cerca de 5,8% da nossa população tem depressão. É muita coisa. E muitas vezes não sabe que tem. Tem aqueles que estão diagnosticados e aqueles que não estão. A pessoa, quando ela vem para o tratamento, nós vamos buscar, então, essa essência, onde é que isso pode ter começado? E é importante que a pessoa não precisa parar nem o tratamento. Se ela estiver tomando medicação e acompanhada pelo psiquiatra, continue. Se ela tiver em acompanhamento psicológico com psicoterapia, ela também pode continuar. A técnica ela pode ser usada entre tratamentos ou sozinha. Então, costuma trazer um potencial positivo muito bom, porque à medida que você reentende, né? Vamos dizer assim, você tem um entendimento novo sobre algo que aconteceu na sua vida, por exemplo, com 15 anos, com 4 anos, hoje, vamos supor que com 30, 40, você é uma pessoa completamente diferente, né? O seu referencial de entendimento Sim, claro. é completamente diferente. A gente usa desse recurso, que é a neuroplasticidade cerebral, então esse não é um mecanismo meu, é um mecanismo nosso enquanto espécie. Né? Para que a pessoa tenha esse novo entendimento e essas marcas, elas não façam mais, elas não tenham mais esse peso tão destrutivo para a mente. Karine, em que momento o paciente ele pode procurar a hipnoterapia? Em qualquer momento, porque não precisa ser necessariamente porque ele está doente. Pode ser porque ele quer melhorar a performance dele, né? Então você percebe que tem uma área da sua vida que você quer ampliar, mas você sente que sozinho não tem recursos, não consegue ir além. Sim. Então ela não necessariamente fica presa à doença, à esfera doente. Ela pode tratar ansiedade, depressão, pânico, ela pode tratar medos, né? A gente tem aí uma esfera bastante grande de atuação, mas também para melhora de performance de uma forma geral. Se você quiser ficar melhor no seu relacionamento, tem N possibilidades. Entendi. E qual é a diferença, Karine, entre hipnoterapia e a terapia convencional? Normalmente, a terapia convencional, chamada psicoterapia, ela é uma terapia que você faz toda semana ou a cada 15 dias. Ela trabalha mais especificamente no contexto presente e ela vai trabalhar com todas as esferas da sua vida aos pouquinhos. Você vai construindo recursos para lidar com o hoje. Sim. A hipnoterapia ela tem uma tendência a trabalhar mais com aquilo que dói. Então, se você me disser assim, hoje, o meu problema maior é o medo que eu tenho de dirigir. Eu não vou trabalhar com todas as esferas da sua vida, eu vou trabalhar especificamente com o medo de dirigir. Ela é mais direta, por isso bem eficiente. A pessoa percebe de pronto a mudança.
Eu não preciso trabalhar muitas sessões, justamente porque eu vou no foco, na raiz. Eu não trabalho na demanda superficial, eu trabalho naquilo que origina a dor. Que interessante, Karina. É maravilhoso te ouvir, hein, Karina? Muito obrigada. Poderíamos ficar aqui a tarde toda, né? Tá acompanhando aí meu esposo, o Thiago. Parabéns também, viu, Thiago? Uma esposa maravilhosa, uma profissional aí, e muito bonita também. Você é linda, Karina. Você irradia uma luz própria maravilhosa. Eu gosto muito do segmento. Eu realmente estudo bastante. Hoje eu oriento outros profissionais. Então é um segmento que vem de dentro para fora. Eu adoro. Isso é muito importante. Karina, quantas sessões de hipnoterapia são necessárias em média? Mais ou menos. Olha, eu sempre gosto de fazer uma avaliação primeiro. Uma sessão primeira para que eu tenha um entendimento, né? E possa ir, inclusive, estar direcionando se a técnica é adequada ou não para aquilo que o paciente traz. Mas uma vez que nós firmamos o tratamento, eu posso trabalhar de 1 até 3, 5 sessões. Não é mais que isso. Porque justamente tem um foco direcionado. Eu não vou tratar várias coisas, eu vou tratar especificamente o que dói. Só que quando a mente ela tem uma característica muito bacana, nós somos muito especiais, né, enquanto seres. Quando a gente trabalha algo que é o que mais dói, aquilo que você sente que não consegue, e aquilo passa a ser algo que você entende melhor e reaprende, quando aquilo volta para a tua mente, ele promove caminhos novos. Então, a maior parte das pessoas vive muito bem depois da hipnoterapia. Por quê? Porque ele consegue ampliar aquele aprendizado para outras áreas. Então, costuma ser um processo muito gostoso. Eu acredito. Karina, a hipnose, ela pode tirar meus medos de uma só vez? Veja, de novo. Com uma certa prudência. Sim, pode. Por exemplo, o medo de dirigir, um medo específico. Isso é muito comum, né, Karina? Medos específicos, por exemplo, barata, um medo específico de palhaço. Eu também atendo muitos medos desse tipo, sim. Mas são medos específicos, né? Então eu me dou a oportunidade de dizer a você que 1, 2 sessões são suficientes. Mas a gente, ao longo da vida, vai se desenvolvendo e às vezes o medo muda de roupa. Quando você é pequenininho, você tem medo de escuro. Depois você cresce um pouquinho, você passa a ter medo da prova. Depois você passa a ter medo de falar em público. Então veja, esse medo ele está mudando de roupa para mim. Ele não é um medo específico, ele é um medo que muda de roupa. Sim. Nesse caso, a gente precisa de uma avaliação um pouquinho maior e talvez um pouquinho mais de sessões. Mas nada mais do que eu comentei com você. Até 5 sessões eu acredito que é o suficiente. Karina, e quais são os resultados práticos da hipnoterapia? Olha, são fantásticos. Eu tenho muitas pessoas. Eu vejo transformações todos os dias, por isso eu te disse, eu sou apaixonada. E as pessoas que quiserem conhecer mais, eu sempre meus pacientes, eles têm uma generosidade de contar para as outras pessoas como é que é o processo. Mas assim, você pode ver mudanças muito práticas. Uma pessoa que não fala em público, ele passa a falar em público. Isso é um ganho para aquela pessoa muito grande. Por exemplo, você está dentro de uma empresa, você tem um cargo e muitas vezes você não consegue sair daquele cargo porque você não consegue falar, né? Poxa, é uma coisa tão simples, mas tão difícil ao mesmo tempo. Muitas vezes as pessoas que não confiam em si mesma, você faz algo, pede para outro conferir, faz algo, pede para outro conferir, não sai daquele ciclo. Quando você passa a confiar em você, sua vida caminha. Então tem N possibilidades. Na depressão, por exemplo, que nós falamos, quantas pessoas muitas vezes vivem por trás de um sorriso escondendo uma dor? Quantas? São inúmeras, né? Quando você pode se conhecer e limpar mágoa, tristeza, rancor, poxa, todos nós somos gente, a gente em algum momento se machuca, né? Sem dúvida. Quando a gente pode liberar essa dor, você vê a pessoa sorrindo e lutando pela vida de novo, isso pra mim não tem preço. Karina, todas as pessoas, elas podem ser hipnotizadas? Olha, boa parte de nós. 90% de nós pode, porque nós já fazemos hipnose todos os dias. Veja, vou te dar um exemplo simples. Se você pegar o teu carro do ponto A para o ponto B todos os dias, vamos supor que seja do trabalho para casa, todos os dias, vai ter algum momento que você já não sabe mais nem que buraco tem na rua, não é? Porque a mente vai lá e o carro chega, você automaticamente chega no local, mas a mente está em outro, não é isso? Ou quando a gente está tomando banho, a cabeça também não vai dando uma, né? Isso é hipnose.
Nós temos, ele é um processo natural. Quando você está lendo um livro e sua mente divaga, isso é um processo de hipnose. Só que eu vou direcioná-lo. Eu direciono para tratamento. Então, por isso que a maior parte de nós pode passar pelo processo, porque é nosso. A única coisa, existem sim algumas restrições. Por isso eu faço avaliação. Tá. Pessoas que já tiveram uma epilepsia, a gente precisa entender qual é o resultado dessa epilepsia no cérebro. Sim. AVC. Algumas pessoas, por exemplo, síndrome de Down, algum tipo de acometimento. Então aí eu preciso avaliar, né, qual é a condição da pessoa conseguir usar essa esfera. Mas a maior parte de nós tem, mesmo quando a pessoa diz para mim assim, eu sou muito racional, eu não consigo, né? Se ele estiver disposto e também se sentir confortável com a minha parte humana, né, porque eu sou gente, olha, é possível. Karina, dizem, né, leigos no assunto, que é muito importante, né, você se sentir bem com o profissional e principalmente com a psicóloga. Tem muito isso, né? Sim. Para a hipnoterapia em especial, a gente precisa muito desse vínculo pessoal, da empatia e também da condição assim, aquela dor que você foi tratar ou aquela situação que você foi tratar tem que ser algo que realmente você quer. Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte, eu recebo todos os dias pessoas pelo braço de outras, sabe assim, que a pessoa percebe e leva. Eu acho isso muito bacana, mas eu só trato se verdadeiramente o paciente disser assim, eu não quero mais isso na minha vida, eu sofro e eu não quero mais, eu estou disposto à mudança. Quando a pessoa tem essa abertura, tudo acontece. A minha mala de ferramenta, tudo entra. Agora, se ela não está disposta, eu não sou capaz de ver segredo de ninguém, eu não tenho intenção nenhuma de tratar nada diferente do que aquela pessoa me pede. É essa a ideia. Interessantíssimo isso, né? Então, o importante é o querer. Sim. É estar com essa disposição de mudar. E se sentir confortável comigo, Sim, né? Claro. Porque verdadeiramente, vamos pensar no animal que está com uma feridinha, né? Ele está com uma ferida. Eu vou colocar o dedo, qual é o primeiro impulso? Tirar. Nós somos assim. Se você tem uma dor e não confia no profissional, a tendência é que você não deixe ele chegar na dor. Essa é a ideia, né? Então, por isso é tão importante esse primeiro vínculo, esse entendimento. Por isso eu faço questão que as pessoas conheçam o trabalho, entendam do que se trata, desmistifique essa condição da hipnose como sendo um processo místico. Não é. É porque as pessoas pensam isso, Sim, né, Karina? existiu há muito tempo atrás essa condição. E no Brasil, nós hoje já temos muitas referências, mas ainda é algo que está engatinhando, né? Então, assim, eu me dou o direito de falar sobre ela porque eu estudo muito, gosto e produzo material. Faço parte de grupo de estudo. Então, assim, eu acho que a pessoa que conhece, ela abre espaço para o novo, mas tem que se permitir conhecer. Claro, sem dúvida. Vou me lembrar de tudo? Sim. O que se passou aí durante o trânsito? Sim. Eu não trabalho com nada que te coloque em risco. Nada. Tá. Veja, existem vertentes diferentes de hipnose, tá? Nós temos a vertente que é mais voltada para shows e entretenimento. Nós temos uma vertente que é mais voltada para hospitais, que é para contenção de dor. São vertentes diferentes. E tem a versão clínica. Eu só trabalho métodos clínicos. Nada diferente disso. Eu não preciso te desligar. Até porque se você estiver desligado, eu não consigo ter acesso a nenhum conteúdo seu. Não serve para tratar. Sim. Você tem que estar comigo. Entendi. E as sessões de hipnoterapia, elas são todas confidenciais? Sim, como na psicologia. Na da mesma realidade, forma. sim. Inclusive, a hipnoterapia é uma técnica aprovada pela psicologia. Por isso eu posso usar. Ela é aprovada pelo Conselho desde 2000. Então, não tem nada que justifique preocupação. Tá? Interessantíssimo. Não tem mais tempo hoje no programa aí, Manu? Tem mais uma meia hora, tô com mais uma hora, que é maravilhoso ouvir isso com uma convidada, uma entrevistada como você hoje, Karina, simplesmente é maravilhoso. Karina, para esses jovens, né, que hoje estão aí pretendendo cursar psicologia, né, acho que seria legal você transmitir uma mensagem, né?
Olha, eu sou uma entusiasta. Do que se trata, porque é muito interessante. Eu sou suspeita em dizer porque eu sou uma entusiasta, né? Dentro da psicologia existem várias vertentes, né? A pessoa ela vai entendendo aquilo que combina com ela. Eu também me construí, né? A gente vai se construindo de tudo aquilo que estuda, de tudo aquilo que gosta. A única coisa que eu acredito que verdadeiramente você tem que ter é gostar de gente. Se você gostar de gente, dá tudo certo. Esse é o grande segredo. Sim. Um grande segredo. Karine, então a sua mensagem final aí para todos que estão nos acompanhando através do portal RC1 Rádio Cultura Regional, que agora virou TV, né? Todo mundo ouve e agora todo mundo vê. E o prazer foi enorme, imenso, Karina, de tê-la hoje aqui no nosso programa, minha querida. Me sinto acolhida, muito obrigada. E eu quero agradecer a todos e aqueles que quiserem conhecer mais. Eu disponho de mídias sociais, né? Eu trabalho com vários elementos, vários recursos. Eu sempre gosto que a pessoa possa ter esse acesso. Eu posso deixar o meu link de acesso. Lógico. O meu site é www.carinamarcucci.com.br e eu disponho de mídias de Instagram, Facebook, YouTube. Tem N coisas que você pode conhecer. Fique à vontade. Se quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar à disposição. Lá tem um número de WhatsApp que a gente está sempre disposto a acolher. É isso. Karine, você atende na Barra Bonita? Barra Bonita e em Bauru. Em Bauru. Então Isso. é só entrar em contato com você aí, pessoal. Ninguém pode perder essa oportunidade, acho que nem eu, viu, Karina? Fica o convite. Porque é muito bom, é maravilhoso. Olha, muito obrigada, Karina, pela sua presença hoje aqui no programa Institutos e Edições Você. Foi um pouco difícil nós acertarmos aí, ajustarmos as datas, mas acabou dando certo. Parabéns, parabéns mesmo pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo e pela sua competência. Muito obrigada, me sinto muito feliz e estou à disposição. O que vocês precisarem, vou estar aqui. E com certeza a Karina voltará outras vezes aqui no programa, quando você tiver, não é, Karina, novos planos, novos objetivos, as inovações aí na sua profissão. Será maravilhoso tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Outras vezes, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Karina. Um super beijo para você. Tiago, parabéns para você também. Muito obrigada. E voltaremos numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Um abraço se Deus a todos. quiser. Um abraço. Pontualmente 15 horas e 16 minutos, finalzinho do programa Institutos e Edições Você. Nós agradecemos muito o carinho da sua audiência, da sua atenção e voltaremos amanhã no mesmo horário, mas com muitas novidades no programa Institutos e Edições Você. Não percam. Uma excelente tarde de segunda-feira, uma ótima semana com muita poesia. Manu, obrigada, um super beijo, Toco, beijão. E até amanhã, uma ótima até amanhã, se Deus quiser. Um super beijo para todos. Uma boa tarde.